quisermos e nos será concedido. João 15, alguém comigo aqui? Levante as suas mãos e diga: eu e a minha casa acessaremos uma estação de milagres. Primeiro princípio que eu quero compartilhar é que toda estação de milagres começa com um som do céu. Existe algo que marca o início de uma estação de milagres, e aqueles que discernem os tempos e os modos, eles conseguem perceber: existe algo de Deus acontecendo. A Bíblia fala sobre uma tribo que ela sabia quando ia chover, ela se antecipava, e o fato deles terem uma sensibilidade de discernir tempos e estações fazia com que eles fossem consultados antes do povo se mover. Irmão, quem ouve o céu governa a terra, porque quem ouve o céu entende a próxima estação antes da estação chegar. A Bíblia diz que José armazenou sementes quando elas não faltavam, mas a Bíblia também diz que José governou quando as sementes estavam escassas, porque ele era o único que tinha para dar o que toda a terra precisava e não tinha. Quem ouve os céus antecipa estações. Quem ouve o céu não se move de forma reativa. Quem ouve os céus está sempre um passo à frente, não porque é bom, não porque é inteligente, não porque percebeu algo natural, mas quem ouve os céus governa a terra, porque ouve do Pai da eternidade aquilo que vai acontecer antes disso começar a se desenrolar. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. A Bíblia diz que uma geração inteira foi dizimada, porque então começam a dizer: o libertador, o Messias, está sendo gerado nesse momento no ventre de alguma mulher. Então existe uma perseguição sobre todo primogênito homem naquela época, porque a terra sabia: existe algo que foi predito pelos profetas, existe algo que foi prometido por Deus, existe algo que Isaías disse lá em Isaías 9,6, existe algo que foi falado de geração em geração, isso era contado, e agora é o tempo em que isso está acontecendo. Então uma geração é dizimada porque alguém confiou que a palavra de Deus é verdade. Um homem tentando paralisar uma onda de avivamento do céu se moveu debaixo de uma palavra de Deus. Alguém está pegando isso aqui? Pastor, eu não entendi onde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto. Muitas vezes os nossos adversários se movem mais na direção das promessas que carregamos do que nós mesmos. Eles se antecipam para tentar te paralisar. Você precisa se posicionar para viver o que Deus já prometeu para você. Você recebe uma palavra, o céu ouve e tenta te fazer desistir dela. Você recebe uma unção, o céu viu e ele vai te fazer tentar desanimar dela, porque o inferno não pode desfazer o que o céu já fez. O inferno não pode cancelar o que já foi estabelecido, mas ele pode fazer a terra que recebeu uma boa semente desanimar de preservar a semente até o tempo certo. Irmão, é por isso que uma das maiores batalhas dos dias de hoje não é sobre você saber que carrega uma promessa, você sabe disso. Não é sobre você saber que Deus é bom, você sabe disso. Pessoas têm desanimado na jornada de fé, não porque não creem que Deus é bom, não porque não foram tocados um dia, mas pessoas têm desanimado na jornada de fé, porque quando o dia mal vem, a gente prefere abortar uma semente que recebeu do que aceitar um processo de Deus. Os processos não acontecem antes de uma palavra liberada do céu. Os processos acontecem depois que uma palavra foi liberada por Deus. Deus te deu a palavra, começa o processo. José recebeu um sonho, começa o processo. Davi recebeu um som, começa o processo. Maria recebeu no ventre virgem uma semente incorruptível, começa um processo. Entenda isso: se há um processo de Deus que começou em você, significa que uma semente do céu já foi depositada aí. Há uma palavra de Deus aí, há uma unção depositada aí. Vamos, alguém, há algo que o céu começou a fazer, há uma palavra que Deus já liberou sobre você. E é por isso, toda oposição, a oposição é uma resposta do inferno a uma palavra de Deus. Davi não foi listado pelo pai no dia de receber a visita do profeta.
Não tinha nada nele que chamava atenção. Era um menino comum que fazia uma tarefa comum. Mas no dia que uma unção de rei é depositada sobre a cabeça de um menino, a cabeça do menino agora tem um preço. José, segundo a minha Bíblia e a sua, não tem nada que nos chame a atenção. Não havia nada nele que fosse extraordinário. Ele era predileto do pai. E a partir da predileção, havia algumas regalias que o pai dava para José. Uma capa colorida, provavelmente ele tinha um aconchego do pai, ele tinha um carinho do pai. O pai de José amava José de forma diferente. Mas até aí, isso não diferencia José de nenhum caçula ou de nenhum filho temporão. A Bíblia fala que José, no dia que recebeu um sonho do céu e compartilhou com os irmãos o sonho que recebeu, os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Você só vai acessar uma estação de milagre quando você se empenhar para viver o que Deus prometeu, mais do que todos os seus inimigos já têm se empenhado para abortar o que Deus depositou em você. Porque há uma palavra de Deus sobre você, há uma unção depositada em você, há um destino profético que foi preparado para você. O salmista diz: o Senhor já preparou cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então entenda, enquanto você está omisso, dormindo, indiferente, você não é um problema para o inferno. Mas no dia que você desperta toda oposição. A Bíblia fala sobre homens comuns que viveram coisas extraordinárias. A Bíblia fala sobre um homem como Abraão, que sai do meio da terra dele, da parentela, e vai para um lugar que Deus ainda iria mostrar. E a Bíblia diz que chega um momento que no meio do deserto Abraão prospera tanto que ele se torna então alguém que preocupa as pessoas que estão próximas. E a Bíblia diz que homens de poder e autoridade que estavam no entorno de Abraão enviam uma comitiva de paz, dizendo: Abraão, estamos em paz. Todas as vezes que você começa a viver o que Deus te chamou para viver, você se torna uma ameaça para alguém, para algo, para algum sistema. Se você foi chamado para gerar vida, existe algo que vai tentar te fazer desistir. Se você foi chamado para pregar a palavra, existe algo que vai te fazer tentar desanimar. Se você foi chamado para exercer o ministério de cuidado, servir pessoas ou fazer o que for, existe algo que vai tentar te paralisar, te desanimar. Mas eu vim aqui hoje debaixo da unção do Senhor para declarar que nada nos céus ou debaixo dos céus, nada na terra ou debaixo da terra é mais poderoso do que o poder de Deus que em nós habita. E a partir de Cristo Jesus, você estará paralisado no lugar que Deus te chamou para estar. Mas quando Ele mandar mover, nada vai te manter nesse lugar. Você vai se mover quando for para mover, você vai se lançar quando for para lançar, você vai edificar quando for para edificar, você vai esperar quando for para esperar. Eclesiastes 3 diz que há um tempo perfeito para todo o propósito debaixo dos céus. Quem discerne o tempo perfeito de Deus vive milagres. Porque não tem nada pior do que um tolo motivado. Vimos a cultos como esse, ouvimos palavras de liberações, envios, ativações, e a gente já quer fazer na semana seguinte, a gente já quer começar algo, a gente quer construir. Não, entenda, você precisa de uma palavra, você precisa de uma direção, você precisa de uma confirmação. Eu costumo dizer que quando Deus fala com você a primeira vez, isso é direção. Fala comigo, direção. Quando Deus fala a segunda vez, isso é confirmação. Fala comigo, confirmação. Agora, pastor, quando Deus já falou mais de 10 vezes, isso é um sinal que você já deveria estar vivendo o que você ainda está ouvindo. Deus está fazendo como fez com Pedro, voltando ao mesmo lugar, trazendo a mesma palavra e te dizendo: eu ainda tenho algo para fazer em você.
apacenta as minhas ovelhas. Vamos, alguém aqui? Eu não cancelei o que prometi, eu não desisti daquilo que estabeleci. Se você crer e não duvidar, a minha glória brilhará sobre os teus caminhos. Vamos, levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Debaixo da unção do Senhor, você e os seus serão imparáveis, você e os seus não serão compreendidos, como diz a palavra, discernirão a outros, mas por ninguém serão discernidos. Vocês não vão se mover por um relógio da terra. A terra vai vender e ninguém entende, você compra. A terra vai comprar, ninguém entende o porquê, você vende. A terra está acelerada, você está devagar. A terra está devagar, você está acelerando. Alguns vão perguntar, mas por que o seu tempo é diferente? Você vai dizer, porque o meu tempo é o tempo de Deus, aquele que é o Pai da eternidade, aquele que estabeleceu os fundamentos da terra. Tudo que Ele diz eu faço, e porque eu faço, eu vivo o que nenhum homem viveu. O inédito de Deus, o sobrenatural, está à espera de homens que caminham debaixo de obediência. Não é pela tua estatura, não é pelo lugar que você veio, não é pelas qualidades que você tem, é pelo teu coração inclinado a obedecer. Deus está à procura de homens que queiram fazer história com Ele. Vamos, alguém aqui nessa noite? Aleluia! 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 Se for para Ele, você pode fazer melhor. Aleluia! Alguém pode dizer, ainda bem que eu vim, Jesus? Aleluia! Toda estação de milagres começa com o som do céu. 1 Reis 18:41, o profeta diz assim: eu já ouço o som de uma abundante chuva. Vamos fazer isso profeticamente aqui. Quero te convidar a fechar os seus olhos por um minuto e imaginar as áreas da tua vida que estão ressecadas. Talvez o teu casamento, o teu ministério, a tua santidade, a tua relação com os teus filhos, a tua empresa, a sua vida financeira. Eu quero que você comece a tratar coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Comece a imaginar o som da chuva de Deus vindo sobre essa terra seca. Se você precisa de cura, comece a imaginar o diagnóstico, médicos sendo contrariados. Se você precisa de paz, comece a imaginar o shalom de Deus invadindo o teu lar, a paz que desabilita o caos. Se você precisa de uma resposta, comece a imaginar Deus te dando impressões no Espírito nos próximos dias, sonhos proféticos, direções claras. Você não vai andar em ciclos, você não vai perder tempo, você não vai se antecipar demais, nem retardar. O tempo perfeito de Deus vai guiar os teus passos. Você estará debaixo de uma nuvem. Quando ela se mover, se moverá. Quando ela parar, paralisará também. Porque a unção de Deus é a única garantia que temos de que tudo vai terminar bem. A presença dEle te cerca, a presença dEle te guarda, a presença dEle te mantém protegido. Porque o Senhor é refúgio e fortaleza, Ele é socorro presente na hora da angústia. E aqueles que descansam à sombra dEle verão a poderosa mão do Senhor operando milagres, sinais e maravilhas. Não porque somos bons, mas porque somos o povo de Deus que se chama pelo nome dEle. E se nós nos humilharmos e clamarmos e buscarmos a sua face e nos arrependemos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Alguém pode declarar: eu recebo em nome de Jesus um bálsamo nesses dias. Todo pensamento acelerado sendo desacelerado. Declaro com autoridade, diga: e Deus colocando todas as coisas no seu devido lugar. 1 Reis 18:41 faz parte de um dos contextos mais importantes da história do profeta. Israel estava vivendo uma crise, uma seca que durava cerca de 3 anos. Havia sido predita pelo profeta como parte de um juízo divino.
de Deus. Deus estabelece um juízo e o profeta diz: não vai chover. E não chove, irmão. O profeta fala: o céu está fechado e não se abre. O contexto de 1 Reis, desse texto, quando o profeta diz: eu já posso ouvir o som de uma abundante chuva, é o contexto de um profeta lutando contra profetas de Baal. É uma voz profética quase sendo calada por Jezabel. A mesma dinâmica acontece nos dias de hoje. Todas as vezes que uma voz profética se levanta, Jezabel tenta paralisar, calar, vender, comprar, porque o inferno, se não consegue impedir você de ser quem é, vai tentar calar a tua voz, desanimar você. Por isso a palavra de Deus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente costuma acrescentar algo que o texto não carrega: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão também. Não, tem de bom ânimo, eu venci. E é isso, ele venceu. A minha parte na herança não é vencer, a minha parte na herança é usufruir daquilo que ele já conquistou. A vitória que me mantém de pé não é de 2026, a vitória que me mantém de pé não é de 2025, a vitória que me mantém de pé aconteceu há 2026 anos atrás, quando na cruz do Calvário o homem separou a história entre antes e depois dele. Vamos, alguém aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem uma pregação minha, eu preguei na América uns 7 anos atrás, se chama Back to the Future. Fala sobre voltarmos ao futuro. Muitas vezes estamos ansiosos, aguardando que no mês que vem a bênção venha, na semana que vem a resposta vem. Pega isso aqui. Não, amanhã eu tenho uma reunião, amanhã a vitória vem. Colocamos uma expectativa no futuro, quando na verdade a nossa garantia está no passado. A vitória não vem amanhã porque a reunião amanhã vai ser boa. A minha vitória já foi consumada quando na cruz do Calvário ele estabeleceu tetelestai, quando ele declarou: está consumado, nada mais precisa ser feito. Então recebemos o espírito de adoção, pelo qual nos tornamos filhos, e porque nos tornamos filhos podemos acessar a herança. Somos então herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Por que que eu creio que o futuro será mais glorioso do que o passado? Porque há uma herança que foi comprada a preço de sangue, e ela é válida, ela é lícita. Você não é um filho bastardo, você foi adotado. Quando Paulo escreve isso aos Romanos, o contexto dos Romanos era um contexto muito diferente, e é por isso que ele usa esse termo, espírito de adoção. Porque naquela época, quando um romano adotava um filho, pela lei vigente, ele tinha mais responsabilidade com o filho que adotou do que com o filho natural. Eles entendiam que um filho biológico poderia nascer talvez sem que houvesse uma programação, mas um filho adotivo não, você escolheu adotar. Quando Paulo está dizendo isso, ele está querendo deixar claro algo: você não é obra de um engano ou obra do acaso. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Vamos, alguém recebe isso? Ele escolheu você. Você recebeu o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E é por isso que eu posso declarar que, pelo nome de Jesus, debaixo da misericórdia de Deus, podemos acessar em cada estação uma temporada de milagres. Eu não estou dizendo que não vai ter deserto. O mar se abre um pouco antes da travessia de um deserto árido. Eu não estou dizendo que não vai ter período talvez de escassez. O óleo desce sobre as vasilhas vazias de uma mulher que está quase perdendo os filhos com o pagamento de uma dívida. Eu não estou dizendo que não vai ter doença, mas a cura acontece quando uma mulher que sangrava há anos se aventura no meio de uma multidão para tocar a orla das vestes de Jesus. Eu não estou dizendo, irmão, que você não vai ser lançado numa fornalha, ou que talvez em alguma noite você não precise dormir com leões. O que eu estou dizendo é que o Deus que permite as provas também libera o escape.
O Deus de Daniel não se esqueceu de Daniel quando Daniel foi lançado lá. O Deus de José não se esqueceu de José quando José foi vendido. O Deus de Davi não se esqueceu de Davi quando Davi foi perseguido. O Deus de Pedro não se esqueceu de Pedro quando ele foi perseguido. E entenda isso, todos os heróis da fé, os apóstolos, os discípulos viveram processos, isso faz parte da vida real. O que eu estou dizendo é que se você não desanimar no meio da sua pior crise, você pode viver o teu maior testemunho de milagre. Alguém está comigo aqui? Toda estação de milagres começa com o som do céu, porque os milagres começam no mundo espiritual antes de se manifestarem no mundo natural. Daniel orou, 21 dias depois chega a resposta. Deus envia assim que ele ora, mas a resposta chega dias depois dele ter orado. Pega isso aqui, irmão. De forma natural, Daniel percebe a resposta 21 dias depois, mas no reino espiritual a resposta já havia sido liberada 21 dias antes. O desafio da jornada de fé é a gente não desanimar nesse gap entre o tempo da resposta de Deus e eu conseguir percebê-la. Talvez você orou por algo, que o caminho que Deus vai construir para te levar até esse lugar seja uma estação de portas fechadas, abandono. Você não entende, Deus, eu orei por um ano de prosperidade, tudo desmoronou. Quem sabe aquilo que aos teus olhos parece estar desmoronando, no reino de Deus está tudo se encaixando. Quem sabe isso não é um envio, quem sabe isso não é um ajuste, quem sabe isso não é Deus trazendo você para perto. Vamos, alguém está pegando isso aqui? Por isso a gente tem que entender e descansar na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina José na primeira noite, depois de ser lançado num poço. Essa é a recompensa de sonhar o sonho de Deus. Agora imagina a primeira noite que ele dorme no palácio assumindo o papel de governo. Uau! Essa é a recompensa de sonhar um sonho de Deus. Imagina Davi, a alegria que teve quando recebeu a unção sendo derramada sobre a sua cabeça por um profeta altamente respeitado, sendo ungido para assumir o reinado. Imagina a cabeça de Davi tentando dormir, enquanto o rei que ele sempre honrou o persegue, e agora o seu exército é um bando de loucos. Se a sua cabeça vai receber óleo, em algum momento ela vai ter dificuldade de dormir, porque você está vivendo um processo. Se o seu, vou usar um termo aqui bem pentecostal, se o seu útero profético vai receber um sonho, em algum momento você vai ter que lidar com as dores de parto e as cólicas durante a gestação, porque é assim que Deus faz. Pedimos para que Deus nos forje em santidade, não recebemos um download e nos tornamos mais santos. Somos testados. A gente é testado na nossa santidade. Você quer viver prosperidade, você vai ser testado na sua generosidade. Você quer viver uma expansão, você vai ser testado naquilo que você ainda é pequeno, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Tem gente que reclama todos os dias porque chega na empresa e talvez só tenha um funcionário. Você não está pronto para ter 100. Você não valoriza o fato de já ter um. Talvez você chegue todos os dias e reclame de algo que um dia você, em lágrimas, pediu para ter. Eu não aguento mais os meus filhos, não aguento mais a minha casa, não aguento mais o meu casamento, não aguento mais o meu emprego, não aguento mais o meu trabalho. Entenda, você está vivendo algo que um dia foi um pedido de oração, mas os processos fazem parte da forja de Deus sobre alguém que Ele quer entregar mais. Deus está percebendo, testando se você está pronto para receber o que o céu sempre esteve pronto para derramar. E é por isso que eu refuto a ideia de que todo o processo e o tempo de demora que acontece é Deus caprichando. Não, o Deus que fez tudo que existe quando nada existia em 6 dias, descansou no 7º. O Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata, o Deus todo poderoso, onisciente, o Deus que está em todos os lugares, não precisa de um mês a mais para caprichar na tua promessa. O tempo que Ele está dando é para você.
Ele está dando tempo para você. Prepara o ambiente, prepara o teu coração, porque existe algo glorioso a caminho. Você pode levantar a sua mão e declarar isso comigo? Diga: tempos gloriosos estão a caminho. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Eu já ouço o som da abundante chuva. O segundo princípio é que Deus sempre começa um milagre com uma palavra. Lázaro estava morto e a terra ouviu ele dizendo: Lázaro, vem para fora. Bom, pega isso aqui, eu compartilhei isso aqui no culto da manhã. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? O tímpano de Lázaro não ouvia. O corpo de Lázaro já fedia. Ele estava num estado de putrefação. Então entende, a dinâmica do céu, quando libera uma palavra, não é para que o ouvido de Lázaro ouça, mas quando algo sai da boca de Deus, toda a terra ouve e se submete ao que ele falou. Deus não precisa que o ouvido de Lázaro ouça, a terra ouviu e se submeteu. Então o sangue volta a fluir, a carne para de feder, o órgão começa a ser restaurado, assim como foi com um vale de ossos secos. Você lembra desse milagre? Esse vale de ossos secos pode voltar a viver, Senhor, tu sabes. Então abra a tua boca e profetiza. E a Bíblia diz que o profeta diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Ele não fala nem com o exército, ele fala com o vale. Deus, quando vai criar os peixes, ele não fala com os peixes, ele fala com o mar. Quando ele vai estabelecer toda a vegetação, ele não fala com as vegetações que ainda não existiam, ele fala com a terra. Porque toda ordem que Deus dá é uma ordem para que o ambiente crie algo que não existe. Pega isso aqui em nome de Jesus. Ambiente, ouça o que diz a voz do Senhor. E aí, num espaço vazio, o céu começa a preencher. E o céu nunca vai preencher com nenhuma realidade da terra. O céu sempre vai preencher com uma realidade do céu. É por isso que cura, sinais, maravilhas seguirão os que creem, porque o céu só vai dar o que ele tem para dar. Irmão, guarda isso. Deus não é aquele que acrescenta tumores, Deus é aquele que remove eles. Deus não é aquele que vai trazer para a tua casa dano, Deus é aquele que vai estabelecer a paz. Ele está dizendo para alguém: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Eu vim aqui nessa noite declarar que se você tiver fome pelo sobrenatural de Deus, sinais e maravilhas não serão uma dinâmica pontual. Você não vai viver de conferência em conferência algo que vai te tocar, não. Todos os dias da sua vida os céus tocarão a terra e algo vai acontecer. Não vai ser necessariamente algo extravagante, mas as misericórdias de Deus já são motivo de não estarmos consumidos. Vamos, alguém, levante as suas mãos e declare com autoridade, diga: eu creio que todo milagre começa a partir da liberação de uma palavra de Deus. Lucas 5:5 fala sobre o milagre de uma pesca maravilhosa que acontece a partir da liberação de uma palavra de Deus. Eu estou pregando na velocidade 2 do WhatsApp só para a gente não perder, amém? Vocês estão comigo até aqui? As redes estão vazias, o pescador está frustrado, e Jesus então libera uma palavra. E Pedro entende algo que ele não só entendeu naquele dia, como ele fez a mesma coisa em outro momento. A partir de uma palavra de Jesus ele se moveu. Ele diz: mestre, sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Guarda isso aqui, irmão. Não é sobre Jesus ser um conhecedor do mar ou entender onde os cardumes estão. É sobre o céu liberar uma palavra e a terra ser obrigada a se mover a partir da palavra que o céu enviou.
Eu não sei se os cardumes se moveram de outro oceano para lá. Eu não sei se moveram do outro lado do lago, do rio para lá. Eu não sei se eles foram criados enquanto a rede estava sendo lançada. Eu não sei em que momento aquilo se configurou, mas uma coisa eu sei: quando Pedro entendeu a dinâmica e se moveu a partir da palavra, algo aconteceu. Você quer outro exemplo disso? Jesus vem andando sobre as águas, existe uma tempestade, o mar está revolto, e a mesma dinâmica acontece. A Bíblia diz que quando Pedro olha para aquilo, ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Jesus fala: sou eu, vem. E a partir de uma palavra de Jesus, Pedro caminha sobre as águas. Dependendo da linha teológica, você não sabe dizer se ele caminhou sobre as águas ou se ele caminhou sobre uma palavra, porque eu creio que quando a palavra vem, sai da boca de Jesus, um caminho é construído onde Jesus estava e aonde Pedro está. Entende isso aqui? Não sei se é deserto, tempestade, se é gigante, desânimo, se é cansaço, doença, mas uma coisa eu sei: quando uma palavra do céu é liberada sobre você, algo do céu vai acontecer. Vamos, alguém comigo? Tudo que você precisa é de uma palavra. Com uma palavra Lázaro veio para fora. Por uma palavra de Deus, um exército que estava seco se tornou forte e poderoso. Com uma palavra, aqueles pães se multiplicaram. Jesus, ele deu graças e partiu. E a Bíblia diz que antes da multiplicação ele já agradeceu. Ele pega os pães, parte, e ele dá graça. Ele diz: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. O Senhor sempre ouve as minhas orações. Essa é a fé do tipo de Deus. Celebra antes do milagre acontecer. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Jeremias 32, 27 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa noite? Aleluia. É o Tiago que está aí? Vamos te ver, lindão. Aleluia. Levanta sua mão, quero fazer algumas declarações proféticas nessa noite. Declare comigo, diga: eu entro hoje em uma nova estação. Diga: o poder de Deus opera em mim, milagres me seguirão, e em nome de Jesus, debaixo de uma palavra de Deus, eu viverei o inédito, o impossível me seguirá. Os meus filhos contarão aos filhos dos meus filhos aquilo que o Senhor fez, porque todos os dias da nossa vida, diga, viveremos livramentos, cuidado de Deus, portas abertas. Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu viverei cada promessa que o Senhor me fez no seu tempo perfeito, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos celebrar. Alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, o que são milagres? Milagres são expressão do caráter de Deus. Um homem infiel trai, um homem mentiroso mente, um homem pecador peca. E Deus faz milagres. Não é só o que Ele faz, é parte de quem Ele é. A natureza de Deus é uma natureza sobrenatural. O caráter de Deus expressa impossibilidades, porque quando nada existia, a palavra de Deus diz em João: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então só quem fez e estabeleceu
tudo que existe quando nada existia, pode remodelar, reorganizar e reestabelecer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Quantas vezes eu e você, vamos ser sinceros, a gente começa a tratar a Deus não como Deus das coisas impossíveis, mas como Deus das coisas difíceis. Tem coisas que até para Deus a gente acha que é difícil demais. Você já ouviu ele falando? Aquele ali nem Jesus. Talvez a gente já falou isso em algum momento. Cara, aquele caso ali eu vou te falar, meu irmão, nem Jesus. Mas a palavra de Deus diz que não há nada impossível para Ele. Não há nada que possa impedi-lo de ser quem é, fazer o que faz. Deus é um Deus de milagres. Alguém está comigo? Diga amém. Eu vou finalizar essa palavra. Alguém está recebendo algo aqui nessa noite? Com o último princípio. O último princípio que eu quero compartilhar é um dos princípios que normalmente a gente falha. E é um dos princípios mais poderosos para liberar acesso a uma estação e uma temporada de milagres. A verdade é que milagres começam com um ato de obediência simples. Me ajuda a pregar. É a primeira vez que eu peço para você falar com alguém. Vai, fala com quem está do seu lado. Diga: milagres são um ato de obediência simples. Pergunta para nós nessa noite é: você está pronto para obedecer? Essa você nem precisava perguntar não, mas que bom que você perguntou. Você está pronto para obedecer? Tem momentos que a obediência vai te cobrar algo. Ela sempre cobra algo. A gente plantar essa igreja aqui, a obediência ela nos cobrou reputação. Eu lembro quando a gente viveu a transição, eu falei com Kezinha: nunca mais plantaremos uma igreja na vida. A gente só vai dar suporte às que já existem. E a Kezinha falou: amor, você está emocionado, muita coisa acontecendo. Eu falei: amor, eu te falo diante de Deus, nunca mais. Vamos congregar em algum lugar, vamos pregar nos lugares que já existem e vamos discernir, vamos tirar um tempo sabático. Dá alguns dias, uma profeta liga para a gente e fala: eu via você e a sua esposa num quarto e você dizia para ela: nunca mais plantarei uma igreja, e vocês discutiam sobre onde congregar, mas assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: há uma igreja dentro de vocês, há uma palavra que eu já liberei, e eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que se arrependa. Se eu disse que vai acontecer, creiam, já aconteceu. Vamos, alguém pode celebrar a fidelidade de Deus? Alguém pode celebrar o Deus que ainda faz milagres, o Deus que confunde os que pensam que são? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E aí quando vem essa palavra, amor, e agora? Agora tem que obedecer. Primeiro pensamento que eu tive, irmão, guarda isso aqui, porque isso aqui pode servir para alguém. Amor, eu já falei para todo mundo que eu não tenho uma palavra para abrir uma igreja. Ela falou: agora você vai falar para todo mundo que agora tem. Cadê a Kezinha? Ela está aqui? Está lá com bem? Agora você vai falar que agora tem. E aí Deus falou algo comigo: quando você entender que eu quero matar todo apreço por reputação, você vai acessar esse novo nível. Irmão, tem momentos que Deus vai permitir que a sua reputação seja marcada. Tem momentos que Deus vai permitir que o teu status, que a tua vaidade, que a tua estética, existe algo que precisa ser quebrado para que o novo de Deus seja liberado. Para Abraão teve que abrir mão de um lugar conhecido e do lugar da sua parentela. Para Pedro teve que abrir mão da sua indústria de pesca, depois da maior pescaria que ele já havia vivido. Para José teve que abrir mão do seio familiar, reencontrou os irmãos anos depois. Para Davi, para cada um dos heróis da fé, para Moisés, para Noé, existe algo que eu preciso abrir mão ou permitir que o céu remova, se eu desejo que ele acrescente algo.
Porque tudo que Deus tira, Ele tira algo que era meu, mas todo lugar vazio Ele preenche com algo que é dele. Então no lugar da sua vergonha, Deus vai liberar sobre você e a sua casa a dupla honra. No lugar da humilhação, no lugar da ferida, no lugar do lugar que você foi marcado, machucado, no lugar da falta, no lugar da seca, no lugar da dúvida, é nesse lugar que opera o novo de Deus. Alguém comigo diga amém. A minha pergunta é: você está pronto para obedecer? Maria obedeceu, o que custou? A reputação. Quantos acreditariam que de fato uma mulher virgem estava gerando um filho dado pelo Espírito Santo? Eu consigo imaginar a resenha nas mesas. Você está sabendo da última? Não. José acreditou que Maria está grávida do Espírito Santo. Você consegue imaginar na comunidade local gerar alguns milagres de Deus? Pode custar muito caro. Para alguns aqui, dependendo do nível do novo de Deus, pode custar tudo. Mas é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. É melhor caminhar debaixo da vontade de Deus do que manter a força que você já conquistou até aqui. Alguém está pegando isso aqui? Tem momentos que você vai ter que liberar, irmão, porque quando liberamos aquilo que até então era nosso, assim como a mãe de Moisés fez com ele, no tempo perfeito que liberamos volta para liberar uma nova estação. Tem coisas que você vai abrir mão, parece que são importantes demais hoje, mas no tempo certo Deus vai trazer de volta com maturidade, com revestimento, com autoridade. Deus está marcando você para que você não seja um menino que carrega algo poderoso. Deus está te marcando para tirar de você o melhor de você. Então entenda isso. Todo milagre nasce de um ato de obediência simples. 2 Reis 5:1. Olha para mim, não se distrai, por favor. 2 Reis 5, versículo 1. A gente vai ler até o 15. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado da lepra. Naamã então foi contar até o seu senhor o que a menina israelita havia dito para ele. O rei da Síria respondeu: então vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que você o cure de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus? Sou capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam, ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou então uma mensagem. E a mensagem era: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem leproso a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Baixinho, alguém está pegando até aqui? Um homem de autoridade, enviado e comissionado pelo rei, com ouro,
prata e roupas finas. Está às portas da casa do profeta e tudo que ele quer é um toque. Mas a Bíblia diz que o profeta nem sequer vai recebê-lo, o profeta nem sai de casa. E o profeta fala: mensageiro, pede para que ele vá até o Rio Jordão e para que ele mergulhe. Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, e que ele invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, e de que ele moveria a mão sobre o lugar afetado, e que ele me curaria de lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que ele não poderia me lavar neles e eu seria purificado? Então foi embora dali furioso. Versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, pega isso aqui, igreja. Meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais agora que ele lhe pede algo simples, que você apenas se lave e seja purificado. Versículo 14. Assim então desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele se tornou como a de uma criança. Versículo 15, a gente encerra aqui. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que há um Deus, e não há em nenhum outro lugar como Deus de Israel. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode celebrar Jesus por essa palavra? Aleluia. Pastor, como essa palavra se aplica na minha vida? O milagre não aconteceu por conta do banho, o milagre aconteceu por conta da obediência. Tem coisas extraordinárias que, se Deus nos pedisse, faríamos. Tem pessoas que se autoflagelam em busca de uma resposta de Deus. Tem pessoas que fazem tantas coisas, caminham de joelhos e fazem coisas que ferem a si mesmo, crendo que isso vai atrair uma resposta de Deus. Mas quando Deus nos pede coisas simples, muitas vezes é nesse simples que a gente fracassa. O que a palavra de Deus está ensinando para mim e para você nessa noite é que obediência gera milagre. Se Deus falar para você se banhar, e é só um contexto e uma analogia, se banhe. Se Deus falar para você dormir, durma. Se Ele falar para você despertar, desperte. Se Ele te falar para avançar, avance. Se Ele falar para esperar, espere. Porque o que você vai viver não é fruto da tua ação, mas é fruto da tua obediência. Vasilhas vazias não têm um poder sobrenatural, mas quando Deus te pede para recolhê-las, recolha o maior número que você pode. Pegar um anzol e pescar um peixe quando precisa pagar um tributo não é algo que vai mudar a história. Um peixe para Pedro não era valor suficiente para pagar o que devia, mas se Jesus pediu para você pescar, pesca. Há uma moeda de ouro reservada na boca de um peixe que está a caminho das suas mãos, se você obedecer. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Se Deus te deu um cajado e te mandar tocar na rocha, toque, não fira ela. Se Ele te mandar tocar no mar, toque, o mar vai se abrir. Porque Deus está dizendo para cada um de nós aqui nessa noite: faz o fácil, deixa que o difícil eu faço. Faz o fácil, toca a rocha, toca o mar, fala com Ele, manda se aquietar. A Bíblia diz que quando os discípulos veem o que Jesus fez, ficam completamente assustados. Eles perguntam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A obediência gera milagre. Me ajuda a pregar e fala com alguém que está do seu lado. Diga: milagres não seguem a lógica, milagres seguem obediência. Se ouvires atentamente
a voz do Senhor teu Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: filho, aquieta-te. E deixa eu me revelar para você. O vocal pode subir do nosso ministério e a gente vai finalizar com o Felipe Rodrigues. Pode subir. Eu queria te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos, e vai acontecer algo extraordinário aqui agora. Estenda suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. Feche teus olhos e curva a tua cabeça. O Espírito Santo vai envolver pessoas aqui nessa noite. Deus vai renovar a tua alegria e vai trazer à tua memória o que te dá esperança. Deus vai começar a alinhar corações aqui. Ele vai te mostrar o que você precisa abrir mão, lugares que você precisaria ter saído e ainda não saiu, coisas que você precisaria ter entregue e ainda não entregou. Tem pessoas que não liberam perdão há anos, e você acha que essa falta de perdão é a sua vingança com alguém. Não, essa falta de perdão se tornou o teu cárcere, a sua corrente. Deus está dizendo: libera, deixa eu te preencher do meu novo, obedeça, porque a partir da tua obediência eu vou fazer algo novo. Deus está liberando sobre alguém aqui nessa noite algo novo. Feche teus olhos, vamos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus um bálsamo vindo sobre cada família aqui. Pai, alguns aqui talvez andavam ansiosos, eu me coloco nesse lugar. Quantas vezes a preocupação com o novo, a preocupação com os gigantes, a preocupação com o deserto, com a seca, com a falta, tem roubado de nós a alegria e a confiança de saber que, independente de como as coisas estão, o Senhor está conosco. Mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho possa se esquecer dela, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor não é aquele que gera expectativas que não queira suprir. Não, o Senhor é fiel e a tua fidelidade se revela em tudo que faz. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é justo e a sua justiça é o que faz com que homens improváveis sejam levantados em lugares altos, não porque somos bons, mas porque obedecemos. Sabemos que quando o Senhor está fazendo algo, não há quem possa impedi-lo de agir. Pai, por isso nós declaramos milagres, sinais e maravilhas. Milagres, sinais e maravilhas. Do alto da tua cabeça, a planta dos seus pés, seja revestido em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. E eu sinto o Senhor dizendo para alguém aqui nessa noite: talvez o extraordinário que você aguarda tem mais a ver com descansar do que com você fazer algo novo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lança sobre mim, filho, o teu fardo. Lança sobre mim o teu jugo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados